Então nós partimos agora para o último programa, o 6 da semana 5, e ele pede também um exercício, um problema de séries. O problema de série, ele normalmente vai te pedir um somatório, uma soma, né, um cálculo, onde cada pedacinho, cada vez que ele iterar, ele calcula um pedaço desse aqui, ó. Toda hora ele calcula um pedaço desse. Então, aí depois vai somando, né? Tá vendo que é um somatório? Então eu vou ter que ter uma variável antes do for ser inicializada em 0, porque é um somatório. Então ela tem que começar valendo 0. E aí, no caso ela pode até começar valendo 1, tá vendo que é 1 menos? Eu faço ela valendo 1 primeiro, e aí depois eu começo daqui, ó, desse elemento. Tá? Mas lembrando que ele vai me pedir para rodar essa série exatamente para 51 elementos. Então esse aqui já é um elemento, eu vou ter que contar ele. E aí falta mais 50 aqui para frente. Depois todo o valor que tiver em S tem que ser feito isso aqui com ele. Ó. Ele na verdade ele é a raiz cúbica do S que está aqui em cima multiplicado por 32. Então não é só pegar esse S e eu já tenho o π não, tá? Eu preciso ainda fazer a raiz, fazer ele multiplicado por 32 e depois fazer a raiz cúbica dele. Então faça um programa, calcule e imprima o valor de π usando os 5 primeiros termos da série. Então vamos iniciar. Esse programa tem input? Não. É bem curioso, porque esse programa não tem input. E acontece, tem problema que não precisa de uma entrada do usuário, porque aqui já está definido quantos são os elementos que eu preciso. Então, se já essa quantidade, eu não tenho nem input, nem vai precisar, não tem input. Então, esse programa começa como? Com primeiro, as variáveis contadoras, né? Então eu tenho o próprio S maiúsculo, que ele vai começar valendo 1, ele vai ser o somatório todo, e depois eu calculo o π aqui com a raiz cúbica. Então eu começo ele valendo em 1 e eu tenho que fazer o for agora para 50 valores, onde vai mudando aqui, ó, é sempre 1 dividido por... Se eu estou na posição... Tá vendo? Ele vai sempre incrementando o número ímpar, olha, em 2, ó. Então ele vai 3, 5, 7. Então o meu for, ele vai começar nesse cara. O primeiro valor dele é o 3. Qual vai ser o último lá na frente depois de 50 iterações? Não é? Porque ele vai de 2 em 2. Na verdade, de 2 em 2. Então ele vai estar valendo lá na frente depois de 50, 100, mas aproximadamente... ele vai estar valendo 100. Então eu tenho que parar lá no 100 esse for. Então vamos lá, for i in range, aí qual é o intervalo? O valor inicial seria 1, não, é o 3, né? Porque o 1 aqui eu já considerei fora, então é o 3. Depois ele vai passar esse 3 para 5. Então o incremento dele é de 2. E o último valor que ele vai receber vai ser para 51 vezes. Eu acho que se eu colocar 102 aqui vai resolver, hein? 103. Né? Eu posso até fazer um contador aqui, ó, para ele contar quantas vezes ele vai entrar lá no for, tá? E ele tem que entrar 50 vezes. Então eu vou contar ele começar ele como 0, e aqui dentro eu vou colocar cont mais igual 1, para a gente ter certeza no final quantas vezes que ele vai ter rodado. Então print, eu quero aqui imprimir o cont de teste. Aqui dentro, o que é para a gente fazer? S mais igual a esse componente. Na verdade, aí é mais ou menos. Então, eu tenho que primeiro testar se eu estou numa posição par ou numa posição ímpar. Quando ele entrar na primeira vez com o primeiro valor valendo 3, olha, é para estar na ímpar. Tá? Então, na primeira vez que ele rodar aqui, veja que o número vai ser sempre ímpar, né? Então, na verdade, eu preciso ficar alternando algum valor. Eu vou criar uma variável chamando alterna, e vou chamar ela de true. Se altera, ou seja, se altera é true, né? Se altera, o que é para ele fazer? Esse altera é para alternar, exatamente para ele ficar alternando entre uma hora ser negativo e outra hora ser positivo. Quando ele entrar é para ser negativo. Então,
Se alterna, ele faz menos igual. Então, se ele entrar aqui, vai entrar com 3. Vai entrar valendo true. Se alterna, alterna está valendo true? Tá, então ele vai entrar aqui e vai fazer o negativo. E depois que ele fizer o negativo, eu passo o alterna para false, porque a próxima ele tem que ir do outro lado. O else aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, só que o S aqui também vai receber o seu valor e o alterna passa a receber, no caso, true, que ele fica alternando. Uma hora, se ele entra aqui, ele depois faz o alterna ser false, que significa que faz ele vir para cá. Aí quando ele vem aqui, ele faz o que tem que ser feito aqui, e depois já troca o alterna para true, para na próxima ele vir para cá. Então ele vai ficar com mais, com menos, mais, com menos. Aqui vai ser S menos igual, aqui vai ser S mais igual. Então aqui eu estou decrementando do somatório e aqui nessa parte eu estou incrementando. Então qual é o incremento? É de 1 dividido por, vou até colocar um parênteses aqui, o número 3 é o I. Ele precisa mudar. Ele vale 3 só na primeira execução. Depois ele vai valer 5, tá vendo? Depois ele vai valer 7, depois ele vai valer 9. Então, eu tenho aqui o próprio I sendo elevado ao cubo. Para elevar ao cubo é 2 asteriscos, é a potência, e 3. Então, o 3 ao cubo, porque o I está valendo 3. É isso que foi feito aqui. Quando ele rodar na próxima, ele vai vir aqui para baixo. Mas aí, aqui embaixo, o I já vai estar valendo 5. Certo? Então, ele vai fazer isso. Aí depois vai rodar de novo, vai vir para cá, mas o I já vai estar valendo 7. Até porque ele incrementa de 2 em 2, tá vendo? Então agora a gente vê se esse conte aqui está certo, que é para a gente ajustar esse limite aqui. E já podemos fazer a conta final, que é a raiz cúbica de S vezes 32. Então, vou colocar assim, print F, aí vem, o que eu vou imprimir? Eu vou imprimir aqui o próprio S vezes 32, mas tudo isso eu vou precisar ainda da raiz cúbica, então eu vou elevar a 1 sobre 3. Elevar a 1/3. Assim eu faço a raiz cúbica. Então, valor de π aproximado, 2 pontos. Vai ser esse daqui. Vamos ver se vai achar certo. Então vamos lá rodar o nosso programa. Um programa sem input. O que acontece? Já deu um errinho ali. Onde é que eu esqueci vírgula? 2 pontos. Foi aqui no for. Então vamos lá. Rodar de novo. Ó, o programa não tem input, gente. Não tem input, hein? Não tem input. Ele roda sem eu fazer nada, ó. Pronto, não tem input. Por quê? É para rodar para 51 primeiros termos. Eu fui testar se o 50 aqui estava certo. Ele está rodando, o conte começa em 0. Cada vez que ele rodou aqui, ele contou uma vez. Como o primeiro valor já foi somado fora, que ó, o S igual a 1 fiz fora. E eu comecei o padrão só daqui para frente, porque eu não vi o padrão aqui. Até podia dar certo a conta, mas eu não vi o padrão. Então essa parte que eu não tenho padrão, eu coloco fora. E vou fazendo dentro do loop só o que está padronizado. Então como isso foi feito fora, ele rodou para os conte, para os 50 aqui, 50 vezes que foi o meu conte, e mais uma vez que foi para esse primeiro elemento. Então deu certo, tá? Colocando o range até 103. 103 não conta nesse caso. Agora eu vou só tirar comentar aqui esse print, porque ele não entra, ele não é importante. O importante para mim é o número que ele vai apresentar ali embaixo. E de fato, né, ele aproximou bem, olha. 3,14, 15, ele errou só a partir da quinta casa decimal. É isso.